Olá, meu nome é Kelly Kanazawa, eu sou terapeuta ocupacional e mestranda do mestrado profissional em terapia ocupacional e processos de inclusão social no Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A linha de pesquisa é o Brincar, a Escola, a Cultura e a Participação Infanto-Juvenil. A orientadora é a professora doutora Elizabeth Maria Freire de Araújo Lima, e o título dessa pesquisa é Autonomia, Cuidado de Si e Estética da Existência durante a pandemia Covid-19, olhares da terapia ocupacional e da filosofia de Foucault para a vida de pessoas com sofrimento psíquico. A minha trajetória profissional consiste em ser uma terapeuta ocupacional da saúde mental, então eu me formo em 2010 no curso de graduação em terapia ocupacional do Departamento de Físico-Foniteo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, e eu começo a trabalhar num CAPS infanto-juvenil de São Paulo, e em 2012 eu ingresso na graduação em filosofia da Universidade de São Paulo e eu quis estudar filosofia para procurar novas formas, né, diferentes formas de compreender o mundo e também para estudar mais a filosofia de Foucault e os conceitos relacionados a poder, cuidado de si e estética da existência. A ideia era poder ampliar as formas de cuidar em saúde mental, considerando esses aspectos. Em 2013, eu vou trabalhar num CAPS adulto, que é onde eu estou até hoje, e em 2020 eu ingresso no mestrado profissional com esse desejo de continuar estudando e pensando sobre a prática, unindo os conhecimentos tanto da TO quanto da filosofia, né, de forma a costurar ou encadear as reflexões no formato da escrita. Então, eu inicio o mestrado em fevereiro de 2020 e em março de 2020 inicia a pandemia de Covid-19 no Brasil. E esse atravessamento da pandemia, não só no cuidado em saúde mental, como nessa prática profissional, mas também na vida pessoal, fez com que eu me perguntasse muito com relação ao mestrado, qual que era o sentido de continuar estudando nesse contexto, qual que era, porque eu entrei com um tema, né, e aquele tema já não fazia mais sentido, então fui pensando em outras possibilidades, assim, para poder compreender esses processos difíceis, né, que eu estava passando, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E então esse momento de transição do tema foi muito importante para que eu pudesse compreender o que que eu queria pesquisar. Nesse momento tive que pensar em muitas coisas, então fui inundada por diversas reflexões sobre a banalidade com a qual a vida estava sendo tratada durante a pandemia, sobre a precariedade, sobre as mortes que não são dignas de luto, sobre a fragilidade da vida e o que que faz sentido. Então, poder pensar e pesquisar sobre essas questões foi muito fundamental para mim nesse momento, até para poder continuar a trabalhar, para poder continuar vendo sentido no trabalho, né? E pensar sobre o cuidado de si e dos outros como uma possibilidade de construção de autonomia e na estética da existência como uma possibilidade de produção de saúde foram também fundamentais para essa continuidade tanto da pesquisa quanto do meu trabalho. A princípio, para mim parecia, né, soava como um paradoxo, pensar na estética da existência, no cuidado de si, e, por outro lado, tantas vidas que estavam sendo afetadas, tantas mortes noticiadas apenas como números. Então parecia um paradoxo fazer essas reflexões, assim, da preciosidade de cada existência, de como que cuida em um momento em que a morte é algo tão
comum e tão banalizado, né? Então, parece um paradoxo, aparentemente, mas que depois foi se costurando como reflexões possíveis e não paradoxais, né? Então, esse momento foi bastante importante para a pesquisa, porque era um momento em que não só a pesquisa se transformava, mas a pesquisa também me transformava enquanto pesquisadora, enquanto pessoa que estava querendo refletir sobre isso, até porque a minha existência também estava em risco, né, por um vírus que poderia infectar qualquer pessoa a qualquer momento. Então, poder refletir sobre a vida que vale a pena ser vivida, sobre até como uma forma de resistir a isso que estava sendo colocado como uma banalização da vida, de eu poder compreender que não precisa ser dessa forma, apesar de ser tão difícil, né? Então, acho que a pesquisa também foi me transformando nesse sentido. Então, o objetivo dessa pesquisa é explorar as formas como se deu o acompanhamento de usuários de um serviço de saúde mental nos anos de 2020 e 2023, né, considerando essas circunstâncias que foram impostas às pessoas pela pandemia de Covid-19, através da minha experiência como TO nesse serviço. Os objetivos específicos, então, todas essas reflexões que eu falei, né, então, problematizar a atuação no campo da saúde mental a partir da lógica antimanicomial, então, um serviço que teve que reduzir a presença dos usuários e teve que paralisar grupos e oficinas, né? E teve que mudar a forma de atender. Como que a gente pôde fazer isso dentro da lógica antimanicomial? Então, refletir sobre o paradoxo entre cuidar e liberdade e isolamento social, né, nesse contexto. Refletir sobre a ideia de que algumas vidas são dignas de luta e outras não, como que isso impacta na saúde mental das pessoas, e articular os conceitos de autonomia, cuidado de si, estética da existência, e explorar as contribuições do pensamento Foucaultiano para a prática de TO. A metodologia é um processo cartográfico, né, no qual as vivências e desafios vividos no cotidiano de trabalho foram delineando os caminhos, levantamento bibliográfico, entrevistas abertas, exploração dos registros que eu fiz. Esses são alguns capítulos que algumas coisas já estão prontas, essa é uma pesquisa em andamento, né? Então, algumas coisas já estão escritas, outras não, mas essa é a ideia geral de como fazer essa pesquisa, né? Então, capítulo 1, a ideia é falar sobre a pandemia, como que ela impõe novas formas de cuidado, o impacto da pandemia no trabalho em saúde mental. Então, fazer uma contextualização de saúde mental e SUS, da terapia ocupacional na saúde mental e no SUS, pandemia e saúde mental, início da pandemia no mundo, contágio, transmissão e agravamentos, a pandemia no Brasil e o caos negacionista e o biopoder, muito orquestrado pelo governo federal daquela época, né? E as novas formas de organização do cuidado em saúde mental, quais foram os desafios. Capítulo 2, compreender a trajetória da pesquisa e as perspectivas teóricas e metodológicas sobrevoando o labirinto. Então, o caminho cartográfico, porque a filosofia tornar o visível visível e vivível, a arte de existir, as existências mínimas. Então, todas essas são reflexões aliadas com conceitos filosóficos que eu pude fazer para poder desenvolver essas ideias. No capítulo 3, a ideia é pensar sobre a juventude e o envelhecimento na pandemia, né? O medo de morrer e o medo de não viver, e o paradoxo do cuidado antimanicomial em tempos de distanciamento social e isolamento. E o capítulo 4 é a discussão dos conceitos relacionados à pesquisa, né, as considerações finais. Então, a vida como obra de arte, a possibilidade de saída do labirinto, a estética da existência, a construção de autonomia frente às vulnerabilidades. É isso o que eu tenho pretendido fazer e agradeço a oportunidade de apresentar.